Olá, meus irmãos, Shalom, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Jaime, do canal YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, você pode entrar no canal Igreja de Deus, e aí você vai me encontrar lá no YouTube. Entra lá no canal, curte os vídeos que eu já tenho lá, são cerca de quase 40 vídeos, com várias mensagens que pode edificar a sua vida espiritual. Então você entra lá, compartilhe, curte no canal, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Ontem à noite nós fizemos uma live sobre as duas Babilônias, né? Porque a gente sabe que o capítulo 17 do livro de Apocalipse, ele é um dos mais difíceis da Bíblia e muito complexo. E é dito pela maioria dos estudiosos da Bíblia que é um dos textos mais difíceis da Bíblia de ser analisado. Ninguém ainda conseguiu chegar no denominador comum sobre o capítulo 17 do livro de Apocalipse. Mas nós falamos ontem, um pouco sobre o capítulo 17 de Apocalipse, mas para a gente analisar as duas Babilônias, né, que seria, no caso, a Babilônia de Nimrod, que é o fundador de Babilônia, onde é o berço de Babilônia, que se encontra no capítulo 11 do livro de Gênesis. Nós vamos ver que ali Nimrod é o fundador de Babilônia, né? E então existe as duas Babilônias, elas estão em movimento. Não estão paradas, né? Babilônia não está parado, o movimento Babilônia não está parado. A gente sabe que logo que Satanás induziu Nimrod a construir a Torre de Babel, Deus desceu dos céus e fez uma intervenção no projeto. E nós vamos entrar aqui em detalhe, mas Deus fez uma intervenção no projeto físico. Mas o projeto espiritual de Babilônia, ele continua e está em curso. Ele está em curso, né? Ainda. E então existe um movimento do Ocidente para o Oriente. Nós falamos sobre isso ontem. Esse movimento do Oriente, que Babilônia nasce no Oriente, né? Por que é muito importante a gente falar sobre Babilônia e estudar os mistérios de Babilônia, ou o mistério de Babilônia? Porque ela começa no Ocidente com 3 propósitos. Gênesis 11 era para se criar uma cidade, né? Nós podemos até ler aqui, abrir a nossa Bíblia aqui, em Gênesis 11, diz assim. Vamos fazer uma oração então, antes da gente ler a palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai, no nome de Jesus, Pai, mais uma vez nós estamos aqui para uma live. Deus, nós queremos pedir a Tua bênção, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dirigir, que o Senhor venha nos conduzir. E abençoe também, Pai, aqueles que estão do outro lado assistindo a live. Nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Então diz aqui, capítulo 11 do livro de Gênesis: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, muito importante essa palavra aqui, Oriente,
acharam ali um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolo e queimemo-nos bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edificamos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos para nós um nome célebre. Então a Torre de Babel, ela tinha 3 objetivos, né? Criar uma cidade em primeiro lugar, que é um centro de atividade comercial. Criar uma torre, que era uma religião pagã, e um nome célebre. Esse nome célebre é o nome do anticristo. É o nome do anticristo. Então, por que nós estudamos sobre Babilônia? É muito importante. Porque a Babilônia vai trazer para o mundo o anticristo, a besta. Vai trazer o anticristo, a besta do mar, né? A besta que emerge no meio dos povos. Então, é por isso que nós devemos estudar sobre a Babilônia. Só que para a gente entender Babilônia, nós temos que começar pelo início, pelo berço dela. Quem fundou Babilônia? Quem estava por trás de Babilônia? Quem é o autor de Babilônia? Quem inspirou Nimrod para construir a Torre de Babel? Nós sabemos que é Satanás. Foi ele que inspirou Nimrod, ele estava por trás. O pano de fundo de Babilônia é Satanás. Babel é um projeto satânico. Tanto é que Deus veio e Deus desativou o projeto. Deus fez uma intervenção. O projeto físico, né? Por que Deus fez uma intervenção? Porque Satanás, ali naquele momento, ele queria dar o checkmate, né? Ele queria destruir o projeto de Deus. Então, Deus fez uma intervenção porque Deus ainda tinha o objetivo de mostrar o caráter de Satanás através do tempo. Satanás queria reduzir o tempo. Satanás queria reduzir o tempo e fez com que todas as pessoas ficassem confinadas ao projeto de Babilônia. Mas então, através de Gênesis 10, 8 e de 8 a 12, sabe-se que Nimrod foi poderoso na terra. Lá cita as cidades do reino que ele fundou, né? São as cidades dos reinos que ele fundou. E agora nós temos que entender a trajetória de Nimrod, né? O princípio do seu reino foi Babel, em Gênesis 11. Temos então a união dos povos da humanidade com o objetivo de construir em Babel uma torre cujo tope chegasse aos céus. Nimrod foi, portanto, o fundador do Império Babilônico. Qual era a sua origem? Ele era um neto de Cão. Cão foi filho de Noé, e Noé o amaldiçoou. O império de Nimrod foi Babel, que significa porta dos céus, ou porta dos deuses. Ou seja, a idolatria no lugar do culto verdadeiro. Satanás no lugar de Deus. Nimrod era inspirado satanicamente. Não era consagrado ao Senhor, ao Deus de Noé. Então, Nimrod, a palavra Nimrod quer dizer rebelde. Nimrod foi o primeiro homem a desafiar Deus. E o que aconteceu com Nimrod? Deus matou Nimrod. Nimrod foi morto por Deus, porque ele desafiou Deus. Então, a história diz assim: com a morte de Nimrod, assumiu o reino sua esposa e mãe, porque Nimrod matou seu pai e casou com a sua própria mãe. Ele casou com a sua própria mãe.
Então, com a morte de Nimrod, assumiu o reino sua esposa mãe, tornando-se a primeira rainha mundial com o nome Semiramis. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante a gente saber disso, saber da origem, como que Babel foi se desenvolvendo a partir da sua criação. Em outros lugares aparece que o nome de Samaris, essa rainha tornou a cidade Babel, capital do reino. Então Babel era a capital do reino, né, Babilônia, como sendo a primeira cidade idólatra do mundo, com consequências negativas para a humanidade até os dias de hoje. Então, as consequências negativas de Babilônia para a humanidade, ela vem até os dias de hoje. Ela tem grandes consequências no meio da humanidade até o dia de hoje. Por quê? Porque ela traz a idolatria, a adoração a deuses. Isso confronta logo de início com os 10 mandamentos. Não, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Mas nós pegando aqui o começo da história, né, a Semiramis, que era a mãe e se tornou esposa de Nimrod, a mulher de Nimrod, diz a história que Semiramis era uma mulher muito bela, porém imoral. Ela e Nimrod fundaram uma doutrina secreta, o culto babilônico, que vem sendo reproduzido durante milênios. O espírito construção da Torre de Babel, mandado construir por Nimrod, é o espírito de rebelião contra Deus. Então, esse espírito é um espírito de rebelião contra Deus. Diz aqui: lembra-se que Babilônia era considerada por um homem politicamente Nimrod. Nimrod, ele comandava a Babilônia politicamente. Mas quem comandava Babilônia espiritualmente era a sua mulher mãe Semiramis. Nimrod, e por uma mulher espiritualmente Semiramis. Os mistérios babilônicos são representados por um cálice de ouro. Os mistérios de Babilônia é representado pelo cálice de ouro. Nós vamos ver isso no livro de Jeremias, no capítulo 51, versículo 7. Os capítulos 50 e 51 do livro de Jeremias retrata a história e a condenação do Império Babilônico, né? E retrata a condenação do livro de Babilônia. É por isso, meus irmãos, que existe na história de Babilônia, principalmente lá no capítulo 17 do livro de Apocalipse, uma ideia de que a Igreja Católica é a mãe de todas as abominações da terra. Não. A mãe de todas as abominações da terra é justamente a Babilônia de Nimrod. No capítulo 17, nós temos ali uma outra Babilônia. É lógico que é a sequência. É a mesma Babilônia, mas já é a segunda parte. É a parte final de Babilônia. Lá nós temos a Babilônia de quem? Nós temos a Babilônia de Constantino, o imperador Constantino, né? Que anexou a igreja, o império romano, império pagão romano, a Roma pagã. Ele anexou a igreja da época, né? E ali nasceu então a Igreja Católica. Mas quando a Igreja Católica nasceu nas mãos de Constantino, as nações já estavam debaixo de maldição. Porque no capítulo 51, versículo 7 do livro de Jeremias, a Bíblia fala que todas as nações beberam do vinho
né? Que era a doutrina de Babilônia. Então todas as nações elas se tornaram malditas na criação de Babel. Todas as nações se tornaram malditas, né? Vamos ver aqui o que diz o livro de Jeremias. O livro de Jeremias vai falar sobre isso, né? Vou procurar Jeremias aqui. Vamos procurar Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51, versículo 7 diz assim: E Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. As nações beberam desse vinho e enlouqueceram. Se tornaram malditas diante de Deus. E quando as nações se tornaram malditas diante de Deus, Deus fez uma intervenção em Babilônia, e logo na sequência Deus chama Abraão, né? Deus chama Abraão e manda Abraão sair da sua terra, da casa do seu pai, para uma terra que Deus lhe mostraria. Essa terra que Deus ofereceu para Abraão era Canaã. De Canaã, Deus então mudaria tudo, né? Deus ia através de Abraão. Deus, o objetivo do chamado de Abraão era para que Deus, o único Deus e verdadeiro Deus, fosse conhecido pelas nações através de Abraão e seus descendentes, né? Esse é o objetivo da chamada de Abraão, onde as nações deveriam conhecer o Deus verdadeiro, o culto verdadeiro, né? A adoração verdadeira a um único Deus, e não ao politeísmo, porque até então todas as nações eram monoteístas, elas acreditavam num único Deus. A partir de Nimrod criou-se então o politeísmo e o ateísmo, né? A diversidade religiosa, onde se acredita e se adora em vários deuses, né? E aí, por que Deus chama Abraão e Deus então faz promessas a Abraão? Porque se nós analisarmos, irmãos, se nós voltarmos lá para o capítulo 3 do livro de Gênesis, né, nós vamos ver ali que quando Satanás ele se corporifica na serpente, nós temos ali a primeira sessão mediúnica, e ele engana os nossos pais, ele engana Eva, né? E consequentemente Eva passa a maldição para o seu marido Adão. Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça do descendente da serpente. Deus trouxe a juízo, né? E então Deus trouxe a juízo, né? Quando Satanás engana Eva para pecar, Deus trouxe a juízo, né? Então o descendente da mulher deveria esmagar a cabeça do descendente da serpente. Então aqui nós temos o que? A promessa de um descendente da mulher que seria o salvador da humanidade. Agora, Jesus não poderia nascer debaixo da maldição de outras nações. Jesus não poderia nascer debaixo da maldição de outras nações. É por isso que Deus, então, ele chama Abraão e oferece uma terra para que o filho dele pudesse nascer fora da maldição das outras nações, fora da maldição da Torre de Babel. E assim aconteceu, porque nós sabemos que Jesus, ele é descendente de Abraão. Lá em João, no livro de João, no capítulo 4, versículo 22 a 24, vai falar que a salvação, ela vem dos judeus,
né? Ela vem de Abraão, porque Deus tomou essa providência, né? Deus chamou Abraão, Deus prometeu uma terra, né? Deus prometeu uma pátria para que Jesus pudesse nascer da descendência de Abraão. Jesus não era judeu, Jesus é judeu, porque Jesus está vivo. Então existe um judeu morando no céu, que é Jesus, né? Essa parte é muito importante a gente entender, né? A intervenção de Deus, né? Para que o seu filho pudesse nascer fora da maldição das outras nações. Mas o espírito de Babilônia, ele continua, ele está em curso até os dias de hoje. É interessante, irmãos, que existe. Por que eu falo que existem duas Babilônias? A Babilônia espiritual, que ela foi comandada por Semiramis, né? E essa Semiramis, depois ela engana a humanidade daquela época, falando que Nimrod ressuscitou, né? E que é uma mentira que existe até hoje. E então essa mentira, ela vem ao longo do início lá de Babilônia. Mas Babilônia, o berço de Babilônia é no Oriente. E aí nós temos também a Babilônia comercial, política e comercial, que era comandado exatamente por Nimrod, né? Então lá no capítulo 17 do livro de Apocalipse, fala da Babilônia espiritual. E no capítulo 18 vai falar da Babilônia comercial. É a torre, Apocalipse 17 é a torre, é a religião pagã espiritual. E no capítulo 18 do livro de Apocalipse é a Babilônia política, a Babilônia comercial. A Babilônia comercial. Por isso que são duas Babilônias, a espiritual e a comercial. Agora, o berço de Babilônia, né? O berço de Babilônia acontece onde? No Oriente, na terra de Sinar. Na terra de Sinar. E então existe um movimento, né, que Satanás migrou para o Ocidente com a sua ideia, com o seu reino profano, né, para enganar as nações. Mas existe um movimento. Eu falei ontem que Deus, quando Deus desativou Jerusalém como capital espiritual, né, e a adoração passou a ser móvel, né, como na época do tabernáculo, que era móvel, né, ele se movimentava de um lado para outro. Agora a adoração é móvel também. Ela não está confinada mais no templo de Jerusalém, porque o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Foi destruído no ano 70. E agora o templo de adoração somos nós. A Bíblia fala que nós somos o templo de Deus, né? Nós somos o templo de Deus. É por isso que lá em Coríntios fala que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá no último dia também. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então Satanás também, a partir daí, quando ele viu que Deus mudou o foco, né, da adoração, Satanás viu que se ele ficasse lá no Oriente, lá em Babilônia, não seria mais interessante para ele. Ele teria que se movimentar também, né? Então existe um movimento do Oriente para o Ocidente, e ele se movimentou. Então lá ele também criou uma religião pagã, que está no capítulo 17 do livro de Apocalipse,
que converge na Igreja Católica, porque se nós analisarmos, o imperador Constantino, que era de Roma pagã, e que ele também fez uma intervenção de Roma pagã para Roma cristã, ele foi o primeiro bispo da Igreja Católica, ele foi o primeiro papa, né? Ele foi o primeiro papa. Constantino foi o primeiro bispo, o primeiro papa. Constantino foi a primeira besta da terra, porque o papa, ele é o falso profeta, ele é a besta da terra, e ele comanda esse grande império hoje. Ele comanda esse grande império hoje da religião pagã, que é a religião espiritual, que é a Torre de Babel, que teve início lá com Nimrod. Então essas coisas, esses pequenos detalhes, é muito importante a gente estudar. Mas aqui, eu quero ler aqui, mas Satanás, que sempre estava por trás de tudo isso, é muito astuto e não perde oportunidade em aproveitar tais ideias. Semiramis representa Nimrod como sendo o salvador que perdeu sua vida em sacrifício vicário. Então veja bem, mas que astúcia de Satanás. Então nós temos que conhecer a história, né? Que começa lá por Babel, para a gente entender Apocalipse 17 e 18. Então esse movimento geopolítico do Oriente para o Ocidente teve um impacto, e tem um impacto muito grande na história da humanidade, né, com a religião pagã. Agora, o interessante, se nós analisarmos todo o capítulo 17 do livro de Apocalipse, é que no final de tudo, Satanás, ele vai destruir a Igreja Católica, ele vai destruir, ele vai matar o Papa, ele vai destruir a religião pagã, ele vai destruir o sistema pagão através da Igreja Católica, porque ele não vai dividir a adoração dele, né? A Bíblia fala que aquele que não adorar a besta e a sua imagem vai ser morto, ele vai assinar um decreto para que sejam mortos, está lá em Apocalipse 13, ele vai assinar um decreto de morte para que todos aqueles que não adorar a besta e a sua imagem sejam mortos, vai ser morto, né? E o Papa também vai ser morto, porque por que no Apocalipse 17 fala que a mulher é prostituta? Não é interessante para Satanás ter um sistema prostituto, uma mulher prostituta. Por que a mulher é prostituta? Porque essa mulher, que é a Igreja Católica, essa prostituta, ela é falsa, ela é pagã. Ela diz que adora a Deus. Nós sabemos que a Igreja Católica, ela não nega alguns princípios, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário, ela não nega que Jesus é nosso Salvador, né? Então alguns princípios básicos ela defende, mas pelo outro lado ela fala como carneiro e age como dragão. E age como dragão, está lá em Apocalipse 13, né? Ela age como dragão, ela faz o papel do diabo, né? Ela é híbrida, fala em Deus, mas fala como cordeiro, mas age como dragão, faz o papel do diabo. E Satanás não quer isso. Satanás quer exclusividade na sua adoração. Satanás tem uma obsessão, irmãos: ser adorado. Satanás tem uma obsessão. Satanás quer ser adorado igual a Deus. A Bíblia fala nisso, né? Lá no livro de Isaías, capítulo 14,
Ele fala que ele subiria mais alto do que as nuvens, né? Maior do que as estrelas, e ele seria semelhante a Deus. Ele quer ser adorado, ele tem uma obsessão, ser adorado. Então ele vai destruir o sistema pagão, que é a Igreja Católica. Ele e mais 10 reis estão lá, e eles vão comer a carne da mulher, vai queimar a carne da mulher, vai destruir a mulher, vai matar o Papa, né? Para ele reinar sozinho. E aí, meus irmãos, lá no capítulo 18 do livro de Apocalipse, que é a Babilônia comercial, ela vai retornar para o seu lugar de origem. Por quê? Porque com o arrebatamento da igreja, Deus volta a tratar com Israel novamente, né? Deus volta a tratar com Israel novamente. A reconstrução do templo em Jerusalém, tanto é que a gente vê, né, que o apóstolo Paulo fala que ele vai se assentar no templo em Jerusalém parecendo ser Deus, né? Parecendo ser Deus. Mas aí ele vai ser expulso do templo, porque os judeus vão perceber que ele enganou os judeus, ele vai ser expulso e ele volta todas as suas ações novamente para a terra de Sinar, para o seu início, lá no Oriente. Satanás, no final, no último caldo de veneno de Satanás, vai ser o último caldo de veneno de Satanás, ele vai migrar novamente, ele vai fazer uma volta novamente para a terra de Sinar, porque a Bíblia fala, a Bíblia fala que ele deu todo o seu poder, ele deu para o seu filho, para o anticristo. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 2. E então ele volta novamente para a terra de Sinar, porque Naum 1:11, a Bíblia fala assim, que de Nínive virá aquele que maquina mal contra o Senhor. De Nínive virá o sucessor de Nimrod, que foi o primeiro homem a desafiar Deus. Nimrod desafiou Deus, nós sabemos pela história que Nimrod foi o primeiro homem a desafiar Deus. Deus tinha dado uma ordem lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Adão e Eva deveria ser fecundo, deveria se multiplicar, deveria encher a terra. E lá no livro de Isaías também, acho que é 45:8, Deus fala que ele não criou a terra para ser um caos, mas ele criou a terra para ser habitada. E o que Nimrod fez? Nimrod, que criou a Torre de Babel, confinou toda a humanidade ali, né? Criou o politeísmo, a adoração a vários deuses, né? Criou uma religião falsa, criou uma cidade falsa, um centro comercial falso, que nós temos hoje, né, no mundo. Nós temos um centro comercial falso hoje no mundo. E Satanás ele está na frente, no comando desse centro comercial até hoje. Até hoje ele está no centro. A Bíblia fala que o orgulho dele, fala em Ezequiel, lá em Ezequiel 38, que um dos orgulhos de Satanás foi a soberba e a multiplicação dos seus comércios. Então Satanás entende muito bem dessa área comercial, né? E ele vai voltar para Sinar. Existe um retorno no capítulo 18 para a terra de Sinar, porque o anticristo ele vem do Oriente. E se nós analisarmos hoje, você pode puxar aí pode puxar aí na internet, pela inteligência artificial também, que você vai ver que o Oriente ele está emergindo comercialmente. Veja lá Dubai.
Dubai hoje já é um centro, né, onde está se criando lá a religião abraânica lá, né? Então, Dubai, olha lá para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita está se modernizando. Vários empresários já estão investindo e construindo no Oriente. Então, a Babilônia no comercial nos últimos dias, ela vai emergir. E aí, por quê? Porque Satanás ele vai assinar um decreto no final dos tempos, que aquele que não adorar a besta e a sua imagem vai ser morto. Todos terão que adorar a besta e a sua imagem. E vai ter uma moeda única. Nós estamos, hoje nos nossos dias, nós sabemos que está se criando uma moeda única. Por exemplo, o Pix, né? O Pix, ele está sendo copiado por várias nações do mundo todo. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Ele está melhorando o Pix, criando o Drex, que é um melhoramento, é a mesma coisa, é farinha do mesmo saco, é a mesma moeda, que vai convergir na moeda única, ele está servindo de modelo para o mundo todo, o Pix, o Drex. Então vai ter uma moeda única, vai ter uma moeda digital. O dinheiro físico, vocês podem entrar lá na internet, na fala do ex-ministro Fernando Haddad, ele fala que no máximo, no final de 2027, o dinheiro físico vai ser recolhido e vai ficar uma moeda digital. É por isso que a Bíblia fala, né, lá em Tiago, se não me engano, que os ricos vão chorar por causa das suas riquezas, porque todo o nosso dinheiro, Satanás vai criar um banco nas nuvens. já tem, os nossos dados já estão na nuvem já. Então o dinheiro físico vai acabar e Satanás vai ter um banco central para controlar a riqueza de toda a humanidade na nuvem. Hoje já tem nossos dados nas nuvens, né? Então vai acabar o dinheiro físico e os ricos vão chorar, né? É por isso, meus irmãos, que a Bíblia fala assim, Jesus disse lá em Mateus 6, se não me engano, que nós não devemos acumular tesouro na terra, porque vem a ferrugem e destrói, vem o ladrão e destrói. E sabe quem que é o ladrão? É Satanás. A Bíblia diz que Satanás não veio senão para roubar, matar e destruir. Ele está roubando a riqueza que nós construímos, que todos construíram, e vai convergir para uma moeda digital, né? Virtual, com um banco central nas nuvens. Então, se você quiser o seu dinheiro, se nós quisermos o nosso dinheiro, nós vamos ter que subir lá nas nuvens lá e buscar. Satanás não falou que ele ia subir mais alto do que as nuvens? Ele não disse que ele seria semelhante a Deus, que ele queria ser adorado, ele seria como Deus? Irmãos, isso tem um mistério muito grande por trás de tudo isso daí. E nós não vamos poder comprar, nós não vamos poder vender, senão aquele que tiver o sinal e a marca da besta. Era isso que Nimrod, o objetivo de Nimrod na Torre de Babel era esse. Ele confinou todo mundo. A Bíblia fala que Nimrod foi o primeiro homem poderoso na terra. Nimrod era um caçador. Uma pessoa que era caçador naquela época tinha muito valor. Veja lá Jacó e Esaú, né? Esaú era o preferido do pai dele, por quê? Porque Esaú era corajoso. Quem era caçador, irmãos? Era corajoso, era aquele que providenciava alimentação para a família. E eles enfrentavam leão, enfrentavam tudo quanto é bicho bravo, né? Então, Nimrod foi o
o primeiro homem valente a criar um exército, né? Através das armas da caça que ele começou a inventar. Começou, meus irmãos, eu falei ontem sobre o desenvolvimento, né? Que começou pelo desenvolvimento artesanal e depois o desenvolvimento comercial. Eu falei sobre isso ontem, né? A revolução artesanal começou com o Nimrod. O Nimrod começou fazendo lá flecha, né? E aí ele foi desenvolvendo seu armamento. E aí começa artesanalmente. Depois nós temos hoje a revolução industrial, que você pode buscar na internet e você vai ver todo o desenvolvimento que nós temos hoje. Nasceu com o Nimrod, né? Na revolução artesanal, e ela se transformou. Ela começou na revolução artesanal lá no Oriente, mas ela evoluiu para o Ocidente, e hoje nós temos a revolução industrial, onde nós temos o cumprimento da Bíblia de Daniel 12:4, que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Está se multiplicando, né? Nós estamos aí na revolução do celular 6G, né? Que Satanás vai trabalhar muito com o celular para ser a marca da besta, né? E aí nós temos a inteligência artificial. Ezequiel 28:3, a Bíblia, se referindo a Satanás, fala assim: tu és mais sábio do que Daniel, e nada há que se possa esconder de ti. A inteligência artificial hoje não está se podendo esconder mais nada da inteligência artificial. É o olho que tudo vê. Você já viu o olho? Existe um olho se você pegar a moeda de $1, ali existe a Torre de Babel, e existe um olho, né? É o olho de Satanás, o olho que tudo vê. No meio da Torre de Babel, no meio da pirâmide do Egito, na moeda de $1, perdão, às vezes eu me atrapalho um pouco aqui, porque é muita coisa na cabeça, né? E tem que ter um raciocínio muito rápido. Então, na moeda de $1, você pode pegar, existe ali uma pirâmide do Egito. Pirâmide é o símbolo da idolatria do Egito, né? Então ali existe uma pirâmide e existe um olho bem no meio da pirâmide. É o olho de Satanás que tudo vê. E a Bíblia fala: tu és mais sábio do que Daniel, e nada pode se esconder de ti. Olha a inteligência artificial hoje. Olha, meus irmãos, para onde nós estamos caminhando. Os grandes homens, né, os grandes cientistas hoje já falam que a inteligência artificial está tomando um rumo sem controle. Por enquanto ela ainda está mais ou menos controlada, manipulada, mas ela é um espírito satânico. Os cientistas já falam que eles já estão perdendo o controle da inteligência artificial. Irmãos, olha a ideia do presidente Lula. Pode ver que os comunistas, eles não gostam dos capitalistas, né? Eles querem dar um salário para cada pessoa, e para que as pessoas não precisem trabalhar, para que as pessoas possa começar a chegar num homem só, para adorar um homem só. Elon Musk, ele está falando de alto e bom som que vai acabar o dinheiro, que vai acabar as profissões, o trabalho vai acabar, o mundo está sendo robotizado. Os robôs já estão trabalhando nas fábricas. Existe robô aí, meus irmãos, que misericórdia. Até um homem mais inteligente do mundo duvida que um robô hoje já é capaz de fazer. Os robôs estão trabalhando já nas fábricas. Em todas as áreas de trabalho, os robôs estão fazendo esse trabalho e está tirando o emprego dos homens. Há várias profissões hoje que já estão em declínio. Por exemplo, o médico hoje.
você está com uma doença, de primeiro, eu me lembro, eu tinha uma enciclopédia, a Balsa, né? Tinha a Balsa e o Mirador, eram as duas enciclopédias caríssima e mais moderna do mundo até então. Era a inteligência artificial da época, né? Da minha época. Era a Balsa. Então eu comprei uma coleção da Balsa, que era caríssima, né? E lá eu estudava muito a anatomia, né? Que eu gostava muito, que toda a vida eu quis ser médico. Não consegui ser médico porque não tinha condições financeiras, vim de uma família pobre, humilde, não tinha condição de pagar uma faculdade para ser médico. Mas eu gostava, então eu estudei muito anatomia lá. Mas vamos trazer para os dias de hoje. Hoje você está com dor de cabeça. Você consulta a inteligência artificial, ela fala assim, olha, eu não sou médico, mas ela prescreve o remédio para você curar a sua dor de cabeça, né? Então, quer dizer, o médico hoje já está perdendo muitas consultas. Porque já existe uma consulta social através da inteligência artificial. Você consulta lá, inteligência artificial, e ela vai te ajudar, ela vai prescrever um remédio. Se você falar que você está com câncer, com dor de cabeça, com problema estomacal, problema com dores lombares ou dores no corpo, você pode ter certeza que a inteligência artificial ela vai te prescrever um remédio. Se você tiver com uma causa na justiça, e você vê que o seu advogado estiver enrolado, ela vai te dar um norte, ela vai te orientar como que você deve fazer, né, para melhorar o processo lá. Você pode até dar instrução para o seu advogado. Você já pensou nisso, meus irmãos? Já pensou nisso? Psicólogo, né? Você está com problema mental, você está com um problema emocional, algum problema cotidiano da família, ou financeiro, ou em outra área da sua vida que afetou o seu emocional, você vai na inteligência artificial, ela vai te dar um norte, ela vai te dar uma saída. Entendeu? E isso é o espírito de Satanás que está por trás. Tu és mais sábio do que Daniel e nada há que se possa esconder de ti. Satanás está por trás, Satanás é o pano de fundo de Babilônia. Babilônia é a plataforma de governo de Satanás. É o centro de atividade de Satanás. Então, nós tivemos uma revolução nos nossos dias, né? Primeiro foi a revolução comercial. Depois nós vimos lá a quebradeira dos bancos e houve uma revolução no mundo, comercialmente falando, né? E aí nós tivemos a globalização. A globalização, ela é a junção. A globalização é a reedição da Torre de Babel. É a junção. O objetivo da globalização é um governo único, uma moeda única e uma religião única. Esse é o plano ideal de Satanás. Então, existe um retorno. Existe um movimento do Oriente para o Ocidente, e depois vai ter um retorno do Ocidente para o Oriente. Isso está lá no capítulo 5 do livro de Zacarias. Eu falei sobre isso ontem na live, né? Sobre o livro de Zacarias. Eu falei sobre isso ontem. O meu tempo aqui já está acabando. Nós vamos ver aqui um pouquinho. Vou ver se eu... Zacarias capítulo 5. Zacarias capítulo 5. A partir do Zacarias capítulo 5, a partir do versículo 5, eu concluí ontem basicamente com isso. Zacarias teve 8 visões, né? Relacionado a Israel, ao final dos tempos, a condenação desse mundo. E na 7ª visão, Zacarias 5,5 diz assim: saiu um anjo que falava comigo e me disse: levanta agora os teus olhos e vê o que é isto, o que sai desse meio aí, né? O que sai desse imbróglio aí?
O que sai desse projeto de Satanás aí, né? E eu disse, que é isto? E ele disse, isto é um efa. Efa, meus irmãos, é uma moeda. É uma moeda que se usava naquela época, uma moeda comercial. O efa é a moeda que vai emergir agora nos últimos dias. O efa é a moeda digital. É a moeda virtual. É o banco que está nas nuvens que eu te falei de Satanás. Sem o efa, você não vai poder comprar e não vai poder vender. É o decreto de Satanás. Se você não tiver a marca da besta, você não vai poder comprar e não vai poder vender. Esse é o efa, né? E é isso, ele disse, isto é um efa que sai, mas disse, esta é a semelhança deles em toda a terra. Essa moeda vai ser em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, né? E uma mulher estava sentada no meio do efa. Olha, aqui ele mostra uma mulher. Essa mulher aqui, ela representa o sistema espiritual. Começou lá com Semiramis, né? E termina com a mulher de Apocalipse 17, que é a Igreja Católica, que é a prostituta, a mulher prostituta, né? A da doutrina prostituta, né? Está uma mulher que está sentada no meio do efa, está sentada no meio das transações comerciais. A Bíblia não fala que todos os reis da terra, eles se maravilharam perante a besta, né? No meio do efa. E ele disse, esta é a impiedade. Então essa mulher, ela representa a impiedade, ela representa o pecado. Ela começou com Semiramis, que se autodenominou a rainha do céu, e que hoje eles falam que é Maria, né? Que Maria é a mãe de Deus, que Maria é a rainha do céu. O que a Igreja Católica prega hoje? Que Maria é a coautora da nossa salvação, que ela é a rainha do céu, que ela está no céu, que ela está viva, e que ela é a nossa intercessora perante Deus, tomando o lugar do seu filho. Isso começa com Semiramis, a mulher de Nimrod, que foi a primeira rainha do céu adorada, né? Então diz aqui, levantei os meus olhos e olhei, e eis que duas mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como asa de cegonha, e levaram o efa entre o céu e a terra. Essas duas mulheres, Semiramis e a prostituta, no capítulo 17, que é a igreja pagã, que é a igreja católica. É a mulher prostituta lá, que nem o diabo não quer ela, o diabo vai destruir ela também. E diz aqui, que elas levantaram esse efa, né? Essa parte comercial, entre o céu e a terra. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam essas o efa? Para onde que elas estão levando o efa, né? Então veja aqui, meus irmãos, para onde que elas estão levando? Aqui vai ter então um retorno agora. A princípio Satanás fez um caminho do Oriente para o Ocidente. Agora ele vai fazer o caminho de volta, do Ocidente para o Oriente, porque o seu filho vai estar lá. De Nínive virá aquele que maquina mal contra o Senhor. E aí diz assim, então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde leva o efa, né? E ele me disse, para me edificarem uma casa na terra de Sinar. Então veja bem, então vai ter um retorno. E a gente vê isso lá em Apocalipse 18, porque Apocalipse 17 é a mulher, é a parte espiritual, mas Apocalipse 18 é a cidade é comercial. Então essa cidade, ela vai ser reedificada novamente na terra de Sinar, no Oriente.
Olhem, meus irmãos, para o Oriente, façam uma pesquisa, o que está acontecendo no Oriente. O Oriente está emergindo comercialmente. A Arábia Saudita, ela é o país mais rico do mundo. Irmãos, eles têm dinheiro para fazer o que você não imagina, o que nós não imaginamos. E eles estão edificando ali, na terra de Sinar, eles estão edificando ali um mundo comercialmente que transcende a nossa imaginação. Veja bem, Dubai era um deserto, eles construíram uma cidade ali. A Arábia Saudita e outros países do Oriente, façam uma pesquisa para você vai ver que eu não estou falando balela aqui. É a Bíblia que fala nisso. Então é por isso que o capítulo 17 de Apocalipse é complexo, é difícil. Ele é muito difícil. Ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Ele é espiritual. As coisas... Jesus disse assim, que é impossível ao homem carnal entender as coisas espirituais. As coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E nós sabemos que a revelação de Deus ela é progressiva. Muitas coisas que a gente não entendia há alguns anos atrás, mas na medida que o mundo vai evoluindo, que o mundo vai passando, que as novidades vão surgindo na área tecnológica, comercial, espiritual, Deus então vai revelando. Deus vai revelando, né? Deus vai revelando para os seus filhos. Porque a Bíblia fala, né? Existe uma promessa que Deus não fará nada sem que antes Ele revele aos seus servos, aos profetas, né? Está lá no livro de Amós. Então Deus está revelando, Deus está nos revelando coisas que nós não entendíamos há alguns anos atrás. Por exemplo, nós temos hoje a inteligência artificial, a moeda digital, nós não vamos poder comprar, não vamos poder vender, senão aquele que tem a marca da besta. Está aí a Agenda 2030, né? Nós estamos vendo que os padrões do mundo estão acabando. Antigamente quem mandava era o Exército, hoje quem manda é o Supremo Tribunal Federal. Tudo, o mundo, meus irmãos, está entrando numa nova configuração, um novo modelo. Eu gosto lá do livro de Êxodo, né, quando fala que o povo de Israel estava acomodado no Egito, estavam plantados no Egito, criando gado, estava prosperando no Egito. Aí a Bíblia diz que de repente mudou o rei do Egito, surgiu um novo rei do Egito, que não conhecia José, que não conheceu José, que não conhecia o povo de Israel. E aí ele começou a maltratar o povo de Israel, escravizou o povo de Israel, procurou destruir o povo de Israel. Assim como mudou o rei do Egito lá no passado, está mudando o rei desse mundo também. Vai surgir um novo rei. Está surgindo um novo rei. Está surgindo aí o anticristo, que vai governar esse mundo. E aí a Bíblia fala que ele vai fazer guerra contra os santos. Ele vai matar os santos, ele vai destruir os santos. Está lá em Daniel 7:25. Ele vai mudar os tempos e a lei. E já mudou o calendário. O calendário já está mudado. O tempo é o calendário, ele mudou. Ele mudou. Os adventistas até hoje estão esperando aí o decreto dominical. Eu fui adventista há 10 anos, né? O decreto dominical já aconteceu com Constantino. No ano 310, quando ele mudou o sábado para o domingo, né? Mas mudou, ele mudou, né? Mudou o calendário.
Esse sábado de hoje, irmãos, é impúrio. Sábado é de 7 em 7 dias, o mês termina com 28 dias. Primeira semana 7, segunda 14, terceira 21, quarta 28. Encerrou o mês. Então só pode ter 4 sábados no mês. Você pega o calendário hoje, tem 4 sábados, tem 5 sábados, tem o ano bissexto. Por exemplo, o calendário nosso hoje, que é o calendário messiânico, né? Ele não é o calendário, não, perdão, o calendário dos judeus não é o nosso calendário. O sábado do judeu não é o sábado que os adventistas guardam. Porque o calendário judaico, ele é baseado no dia do nascimento, a partir do dia do nascimento de Adão. Então o calendário deles estão certo. O calendário deles estão baseado lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, quando Deus mudou o calendário. Deus mudou o calendário. Só você ver lá, eu não tenho tempo para discorrer aqui, mas Deus mudou o calendário. Então o diabo mudou o tempo e a lei. Ele cuidaria em mudar o tempo e a lei. Mas ele mudou no papel, irmãos. Ninguém pode mudar a lei de Deus. Jamais. A lei de Deus é eterna. Ela jamais será mudada pelo diabo. Ele mudou aqui. Aonde ele é o príncipe desse mundo, ele é o Deus desse século, como disse Jesus. Ele mostrou para Jesus no capítulo 4 do livro de Lucas, todos os reinos desse mundo. Ele falou, tudo isso aí é meu. Me foi dado e eu dou para quem eu quiser. É lógico que Adão passou para ele, quando ele venceu Adão, né? Adão passou os reinos desse mundo para ele. Jesus não questionou. Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo. E eu nada tenho a ver com ele. Então, meus irmãos, a gente vai ter aí uma moeda única, né? A gente já estamos aí na Agenda 2030, na nova ordem mundial. Mas a gente não pode subestimar a esperteza de Satanás. Se vai existir uma nova ordem mundial, é porque vai existir um novo governo mundial. Isso é raciocínio lógico. O rei do Egito vai mudar. O Egito era a representação do mundo. Satanás era a representação. O Egito era a representação do mundo. Faraó era a representação de Satanás. A Bíblia fala lá em Ezequiel, Satanás é o dragão do rio. Então, Faraó era a representação de Satanás e Israel era a representação da igreja. Então, vai mudar o rei do Egito, vai mudar o Faraó desse mundo. Com a nova ordem mundial, virá aí o anticristo. E Satanás, segundo a Bíblia, Apocalipse 13, versículo 2, olha aqui, ó, 13:2, é a besta que vai emergir do mar, que vai emergir no meio das nações. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. É o nome cérebro que Satanás queria construir lá. Nimrod foi o primeiro homem a desafiar Deus, a se rebelar contra Deus. O seu nome já diz rebelde, significa rebelde. Esse nome de blasfêmia aqui é a besta do mar, é o anticristo. Naum 11, de Nínive virá aquele que maquina mal contra o Senhor. E para encerrar aqui, a Bíblia diz assim, a besta que era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Então o ladrão, o dragão, que é Satanás, deu o seu trono.
para a sua besta, para o seu filho. Ele quis dar para Jesus o seu trono. Em Lucas 4, Mateus 4, a Bíblia fala que ele mostrou toda a glória desse mundo para Jesus, todos os reinos. E ele disse para Jesus: olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso daí. Não precisa você passar pela cruz, não precisa você morrer, não precisa você sacrificar a sua vida, não precisa você derramar o seu sangue, porque está nas minhas mãos os reinos desse mundo, e eu dou para quem eu quiser. E ele não mentiu não, irmãos. Está na mão dele mesmo, o mundo jaz no maligno. No Salmo número 2, a Bíblia fala: por que se maquina as nações, né? Por que as nações se conspiram contra Deus e contra o seu ungido, que é Jesus Cristo? Mas a Bíblia fala, meus irmãos, que vai mudar o rei desse mundo através de uma nova ordem mundial, e que de Nínive virá aquele que maquina o mal contra o Senhor. De Nínive virá aquele que blasfêmia, virá um nome de blasfêmia contra o Senhor, contra o nosso Deus. Isso está emergindo, meus irmãos. Isso está chegando, não se engane. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nada do que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo se constitui, se torna inimigo de Deus. Você vai amar esse mundo? Você vai querer riqueza nesse mundo? Você vai querer bens materiais desse mundo? Tudo isso está ruindo. Tudo isso é ferrugem. Tudo isso é traça. Nós temos que construir uma vida espiritual com Deus, uma vida de santidade. Porque no céu ninguém vai nos roubar. Lá não tem ladrão. João 10:10. Satanás, o ladrão, não veio senão para roubar, matar e destruir. O ladrão é Satanás. Ele está destruindo a vida das pessoas, está roubando. Ele está roubando todos os nossos bens, está criando um banco nas nuvens, uma moeda digital. Isso começa agora, em 2030. Não, já estou encerrando, meu horário já está vencendo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero reiterar aqui o meu convite. Entra lá no meu canal. Meu canal se chama Igreja de Deus, no YouTube. Lá tem várias mensagens que podem edificar a sua vida espiritual. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém.